Muitos religiosos cristãos dizem assim: a reencarnação não é bíblica. Nós vamos estudar nesse capítulo, devagarzinho, como a reencarnação é bíblica e como que é contundente a reencarnação na Bíblia. Uma observação: não a palavra, porque muita gente fala assim, a reencarnação não está na Bíblia, a palavra, porque a palavra ela foi cunhada no século XIX por Allan Kardec. A palavra, por exemplo, na Bíblia tem a palavra avião? Não tem a palavra avião. Mas e o conceito de avião? Tem. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão achar muito interessante. Eu já mencionei aqui há algum tempo. O apóstolo João, evangelista, quando recebeu o livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, no ano 90, ele teve uma visão, né? Ele saiu do corpo, foi levado ao plano espiritual, e o anjo significa mensageiro, o espírito mensageiro, mostrou o porvir da humanidade, o futuro da humanidade. E o anjo mostrou a ele algumas cenas. Algumas ele registrou da seguinte forma: não vou ser literal, porque a minha memória, eu não vou conseguir ir lá no texto literal, mas eu vou aproximar do texto, vocês podem pesquisar depois. João escreveu mais ou menos assim: vejo pássaros de ferro com caudas de escorpião, cabeças de homens botando ovos de fogo. Pássaros de ferro com caudas de escorpião, cabeças de homens botando ovos de fogo. Está no livro de Apocalipse, que significa revelação, o último livro da Bíblia. O que João viu? Um avião de guerra, um pássaro de ferro, cauda de escorpião, né? Cabeça de homem, o piloto, né? A cara do piloto, soltando as bombas. Então, a palavra avião não está na Bíblia, mas o conceito de avião está na Bíblia, certinho? A reencarnação é a mesma coisa, e nós vamos ver no texto. Não tem a reencarnação, porque a reencarnação foi uma palavra elaborada depois para ser mais exata, né? E aí nós vamos ver a ideia presente. Nesse texto que o Gustavo leu, vamos entender assim: Jesus está lá conversando com os apóstolos, é um bate-papo do mestre. O mestre batia muito papo, né? Porém, papos instrutivos. E aí, ele vira para os apóstolos e faz uma pergunta simples. Ele fala assim: quem diz o povo que eu sou? Então, Jesus está lá no meio do povo judeu, né? E pergunta aos apóstolos, que também são judeus: o povo diz que eu sou quem? Primeiro, é uma pergunta diferente, né? Imagina um indivíduo que se destaca na sociedade, no campo espiritual, religioso, e ele vira para os seguidores dele e fala assim: quem que o povo aí diz que eu sou? Uma pergunta que a gente precisa entender estranha. Olha, você é o Gustavo, você é a Avelina, você... Só que as respostas são fantásticas, porque as respostas mostram que havia uma cultura eminentemente reencarnacionista no povo judeu. O povo, os apóstolos viram para ele e falam assim: uns dizem que você é Elias. Elias é um profeta que viveu 600 anos antes. Outros dizem que você é Jeremias, que é outro profeta, né? Elias foi um profeta, Jeremias outro profeta. Os profetas eram os médiuns do povo judeu que recebia a mensagem da espiritualidade superior. Toda vez que lermos profeta, entendamos, são médiuns, né? Pessoas com dons paranormais e mediúnicos. E aí conclui: e outros dizem que você é algum dos profetas. Se Jesus, filho de Maria, encarnado, quer dizer, num corpo carnal,
Para o povo podia ser um dos profetas, Elias, Jeremias, Malaquias, Isaías, somente pelas vias da reencarnação. Então havia na crença popular do judaísmo, ainda há, que o Espírito podia voltar, que o Espírito podia reencarnar. Só que no caso do Cristo, havia uma especificidade. Jesus não reencarnou na terra, porque Ele é o Criador, o construtor da terra. Na terra, Ele somente encarnou. Por isso que João escreve: e o Verbo se fez carne, encarnou, né? E aí Pedro, no momento que ele pergunta, cada um fala, um diz que o senhor é Jeremias, outros que o senhor é Elias, um dos profetas. Aí Pedro entra numa frequência mais profunda e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque eles esperavam o Messias. E naquele momento, Pedro, que era médium, vou abrir mais um parênteses, isso é muito interessante. Outra hora a gente até aprofunda mais. Quando Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há na tradição do povo judeu, toda vez que ocorria um fenômeno mediúnico, paranormal, sobrenatural importante, se colocava ali uma pedra naquele lugar para registrar ali a presença do divino, do sagrado, do mediúnico, do profético, do paranormal. A pedra era colocada para dizer: aqui houve um fenômeno, para fortalecer a fé do povo. Quando Jesus diz: Pedro, tu és pedra, ele estava reconhecendo em Pedro um médium, um ser através do qual o alto se manifestaria. Então a igreja de Jesus, ela é sustentada sobre os ombros mediúnicos, não é apenas o intelecto dos homens. Então, ao longo dos séculos, desde Elias, o maior dos profetas, que reencarna também depois como João o Batista, e assim muitos outros que vêm renascendo na terra, né? Desde Daniel Douglas Rum, né? Na Europa, Edgar Cayce, Divaldo Franco no Brasil, Chico Xavier no Brasil, Ivan do Amaral Pereira, e tantos nomes, são sobre esses seres que a igreja de Deus, que a espiritualidade, a chamada igreja que não é vista, a igreja intangível, se manifesta no plano físico. E é através dos médiuns que nós vamos sendo consolados, amparados, instruídos e assistidos, né? Então aqui Pedro tem uma revelação: tu és o Cristo. O Senhor não é nenhum dos profetas, o Senhor é o próprio Cristo que vem. E aí Jesus fala que não foi nem a carne, nem o sangue, quer dizer, não é uma elucubração intelectual, psicológica, mas trata-se de uma revelação supranormal, paranormal. Os evangélicos usam o versículo de Hebreus que diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Esse texto a Hebreus é uma carta, ou epístola de Paulo aos Hebreus. Há muita dúvida se esse texto é de Paulo. Alguns acreditam que ele foi escrito por um discípulo de Paulo, mas não importa. O texto não é uma condenação à reencarnação. Homem vem de humus, que significa terra. O homem roçano só vive uma vez, porque eu fui gerado por aquela senhorinha ali, e esse humus, homem, vai tombar na sepultura e não vai haver outro roçano, mesmo espírito e mesmo corpo. Mas o espírito
espírito terá um novo corpo na próxima reencarnação. Paulo só está dizendo assim: ao homem, humus, a essa gaiola física, está ordenado viver uma só vez. Vindo depois disso, juízo. Que juízo? Quando a gente desencarna, a gente passa por uma avaliação do que fizemos bem, do que fizemos mal. E vamos o quê? Reencarnar para existir um novo homem. Certo? Agora, o homem roçando morre uma só vez. Paulo está dizendo assim, ó, a gente vem aqui, vive nesse corpo uma vez, vai para o plano espiritual, passa por uma avaliação e depois reencarna. Então, não é uma condenação à reencarnação, embora os teólogos protestantes, católicos, usem disso para condenar. Agora, se Paulo estava condenando também a reencarnação, vou abrir até essa possibilidade. Se Paulo, naquela época, estava dizendo, não, a gente morre uma só vez, depois vai ser julgado, vai para o céu, para o inferno, é porque ele não sabia. E isso não diminui nada de Paulo, vocês estão entendendo? A gente não tem necessidade de fazer arranjos. Eu tenho certeza que Paulo hoje sabe da reencarnação. Ele era um perseguidor dos cristãos, que lavou, purificou as mãos pela obra do seu sacrifício e sua dedicação, fez uma grande obra, mas talvez ele não soubesse. Depois nós vamos ver que Nicodemos não sabia, que era um doutor da lei da época, como Paulo. E Nicodemos vai até Jesus e fala, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus fala assim, é preciso nascer de novo, da água e do Espírito. E Nicodemos fala assim, mas como é que eu vou voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus fala assim, se falando de coisas da terra você não sabe, como compreenderá quando eu lhe falar das coisas do céu?